Vamos conversar sobre a reclamação trabalhista e a pejotização. Vitor, o que tem a ver reclamação trabalhista com pejotização? É uma das aulas práticas que a gente tem que envolve a junção desses dois importantes temas. A reclamação trabalhista, um dos objetivos da reclamação trabalhista é pedir vínculo de emprego. É indiscutível que a gente usa a reclamação trabalhista para pedir vínculo de emprego. E o que isso tem a ver com a pejotização? Né? Qual que é a relação disso com a pejotização? Pejotização é uma característica que a gente vai explorar bastante na aula, mas é uma característica, é uma expressão, né, que tem sido utilizada já há algum tempo para tentar descrever a criação de pessoa jurídica para sinalizar um tipo de contrato, que não é um contrato de trabalho, já adianto, não é um contrato de trabalho. Não tem essa natureza do contrato de trabalho. Né? Mas a intenção é criar uma pessoa jurídica que vai ficar parecida com o que é terceirização. Né? Por que eu falo parecida? Porque a discussão está exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto. Não vai ser uma aula conclusiva, porque a gente vai falar no futuro ainda sobre terceirização. Vitor, mas não seria melhor ter falado de terceirização e depois pejotização? Eu acho que metodologicamente não. Eu vou mostrar, porque isso guarda relação com o vínculo de emprego que a gente vai falar para desnaturar o vínculo de emprego, perdão, para desnaturar a terceirização irregular e concretizar o vínculo de emprego. E também, na outra aula, a gente vai falar sobre terceirização. Então, terceirização é um tema atrelado a esse conceito, e aí depois a gente retoma para falar dos aspectos reais da pejotização, aquilo que a jurisprudência tem se manifestado, o Supremo tem se manifestado, inclusive favoravelmente à terceirização nesse sentido, por exemplo, tá? Então vamos lá. Padrão nosso, no início dos nossos encontros, eu sempre deixo os meus contatos, então estão aí, né? Minhas redes sociais. Também tem lá na descrição do vídeo, quer conversar comigo? Tem o nosso WhatsApp. Se você não está ainda num dos nossos grupos do WhatsApp, não perca a oportunidade. Entre num dos nossos grupos do WhatsApp. Nós temos, né? Eu mando sempre todos esses materiais, então se você já está no grupo do WhatsApp, vai receber todos esses materiais. Eu só estou devendo uma questão que são as aulas anteriores, eu vou mandar para todo mundo, tá? Pode confiar, pode ficar tranquilo, vou mandar, se possível, até amanhã para todo mundo essas aulas anteriores. Aí depois a gente vai organizando esse ponto, tá? Bom, em relação ao nosso tema, primeiro, pejotização. Pejotização ela ocorre quando o trabalhador, através de uma pessoa jurídica aberta com o único intuito de emitir notas fiscais, executa trabalhos exclusivos de pessoa física com a intenção de mascarar a relação de emprego existente, fraudando a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária. Fiscal, sim, também, porque há uma grande diferença, né, de tributos quando a pessoa é empregada e quando a pessoa por exemplo, atua como uma pessoa jurídica. Né? E uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem um lado importante, o Estado não vai querer perder receita, tá? Eu estou sendo sincero, de verdade eu estou sendo sincero. O Estado, por óbvio, ele vai querer manter receita, ele quer manter o- os recebimentos, né? Por outro lado, ele também vai pensar no lado do empregador. Ele não vai pensar só no empregado, né? Ele vai pensar também no empregador. O empregador vai ter encargos trabalhistas, né? E se fala muito nisso. Ah, e o empregador no Brasil não consegue. Isso é uma outra discussão, é para outro dia que a gente pode falar sobre isso, né? Eu vou omitir minha opinião quando eu falar sobre isso,
Eu sei que eu vou ser criticado quando eu emitir minha opinião, mas eu sei também que outras pessoas vão concordar. Até porque a gente não precisa, né, agradar todo mundo com uma opinião. É uma opinião, obviamente, jurídica, pautada em quem se preparou para isso, né? Eu tenho 20 anos, né? Eu entrei na faculdade em 2001, entrei na faculdade. Então eu me formei em 2005. Então a gente está em 2024, eu já estou para completar 20 anos de profissão. Mas de estudo de direito do trabalho, já tenho aqui meus 24 anos. Já faz 24 anos que eu estudo essa matéria. Estudei na graduação, estudei no mestrado, estudei no doutorado, continuei estudando, né, na minha preparação para o pós-doutorado, só não consegui ainda concluir por causa do câncer, enfim, mas como já está tudo mais direcionado, graças a Deus, né, a gente consegue agora concluir depois todos esses aspectos que faltam. Mas, essencialmente, eu dediquei minha vida a estudar essa matéria. E não é uma circunstância simples quando a gente fala de conflito de interesses, né? Um dos princípios essenciais do direito do trabalho é o princípio da compensação da posição debitória complexa das partes no contrato de trabalho, um princípio que foi idealizado, né? Ele vem da origem portuguesa, tem a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, fala na sua tese de doutorado sobre isso, inclusive. É um princípio que traz uma necessidade de buscar equilíbrio. Porque, veja, o empregador, grande empresa, média empresa, não tem grandes preocupações com encargos trabalhistas. Isso é uma verdade que a gente tem que encarar. Então é difícil esse grande empregador, pensando no aspecto financeiro, sabe? O valor que ele gasta com encargos trabalhistas é muito pouco em relação ao seu faturamento. Mas ele também quer lucrar ao máximo. Por outro lado, aí parte das médias, pequenas e microempresas, o encargo trabalhista é algo estarrecedor, assim, é absurdo, é muito alto o valor dos encargos trabalhistas para as grandes, para as pequenas, médias, microempresas, é alto, é indiscutivelmente alto. Como é que a gente compatibiliza tudo isso? Porque não dá para falar assim, ó, empregador é uma entidade, né, absoluta que não tem sentimento. Pessoa jurídica realmente não tem sentimento, mas tem as pessoas físicas que atuam diretamente na pessoa jurídica. Quando a gente fala dessa questão de buscar equilíbrio, né, entre empregado e empregador, por óbvio a gente tem que repensar os contratos de trabalho ou as novas formas de relação jurídica. O direito do trabalho tem uma origem muito relacionada à industrialização no mundo. A Revolução Industrial influenciou muito o direito do trabalho, a criação, a concepção do direito do trabalho. Mas a gente já está em outra era. Então é difícil falar sobre essas relações, dentre elas a relação jurídica, né, de contratação de pessoas na atual realidade que nós temos. Mas a gente também não pode fugir do texto da lei. Então, o equilíbrio é necessário, é preciso repensar, é preciso discutir, avançar, mas a gente também tem que encarar o que está hoje no texto da lei. Esse é o ponto. Quando a gente fala em pejotização, existe uma característica muito complicada que o texto da lei valoriza a contratação de mão de obra direta, empregado-empregador. Mas o texto da lei também reconhece a figura da terceirização. O meu papel aqui com vocês vai ser compatibilizar essas duas figuras, a contratação direta do empregado e a contratação por meio de empresa interposta. Até porque o trabalhador é, quando terceirizado, empregado da empresa prestadora de serviços. Só que há uma diminuição, há uma leve, eu estou sendo gentil, tá? Uma leve precarização nas relações. É difícil manter todo o salário, o valor, quando a gente fala de terceirização, né? Então, vamos separar o nosso estudo para a gente chegar até o objetivo final, que é pensar numa reclamação trabalhista que envolva pejotização. Por óbvio, a intenção dessa reclamação vai ser estabelecer um texto que ataque e peça o reconhecimento do vínculo de emprego para desnaturar a figura da pejotização. Então vamos pensar assim. Classicamente,
Isso nós já estudamos nas aulas anteriores. A relação jurídica de trabalhador com o seu contratante, então empregado e empregador, é uma relação direta, regida pela CLT lá nos artigos 3º e 2º da CLT. Terceiro, porque define empregado, e segundo, porque na parte final do artigo 2º fala da pessoalidade. Então, quem é o empregado? É toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ou habitual, subordinado ao empregador mediante salário e pessoalmente. Eu insisto muito nesse requisito da pessoalidade, né? Porque a terceirização vem até desnaturar esse requisito. E não tem problema, porque a lei reconhece essa possibilidade. Mas para ser empregado, são 5 requisitos. A gente já falou isso nas aulas anteriores. Se comprovados esses 5 requisitos, o sujeito, o trabalhador, é empregado do seu contratante. Né? Mas existe também a figura da terceirização, contratação de mão de obra por meio de empresa interposta. O que significa interpor? Colocar entre. Entre o quê? Né? Entre dois entes, entre dois momentos, entre duas partes. Contratação de mão de obra por meio de empresa interposta é um bom conceito do que é terceirização. Então, é um conceito de terceirização a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta. Nós temos a empresa contratante, que contrata uma empresa prestadora de serviços, que contrata o trabalhador, que presta serviços para a empresa contratante. Relação jurídica entre eles. A gente vai estabelecer essa relação jurídica, tá certo? Então vamos lá, vamos organizar isso nessa nossa aula. Quando a gente fala em terceirização, como eu já mencionei, por definição, terceirização é a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta. E a terceirização, ela vem prevista explicitamente em lei. A terceirização, ela vem prevista no texto da lei 6.019 de 74. É estranho, né? Porque você fala, nossa, Vitor, tem terceirização no Brasil há tanto tempo assim? Sinceramente, não. A gente tem o trabalho temporário desde 74. Mas aí, lá nos anos de 2017, depois reafirmado em 2019, então com a reforma trabalhista, depois as alterações que a gente teve em 2019, inseriram no texto da lei de trabalho temporário a terceirização. Então, terceirização e trabalho temporário são regidos pela lei 6.019 de 74. Tá? Como é que funciona a terceirização na essência? Né? O que é a terceirização? É isso que a gente demonstra dessa forma. Imagina, nós temos aqui o contratante, perdão, negócio errado aqui, calma. Nós temos o contratante, que é uma espécie de tomador de serviços, né? Ele precisa do serviço. Esse contratante, ele vai contratar quem? Uma empresa, ó, essa empresa aqui, ó, a empresa prestadora de serviços, que é uma empresa especializada em alguma atividade. Na essência, né, quando a gente pensa no Fordismo, naquela especialização das relações, né, nessa realidade do Fordismo, quando a gente tem, então, num primeiro momento, uma única empresa fazendo todas as atividades, você fala, nossa, é difícil, tem gasto, não fica tão perfeito. Aí começaram a buscar a especialização do serviço. Então, cada uma das fases de uma linha de produção fica entregue a alguém que se especializa nessa característica. Originariamente no Brasil, começaram a falar assim, ó, atividade fim não pode ser terceirizada. Não é assim hoje, tá? Deixa eu já falar. Estou falando de uma visão histórica. Então, na origem, a gente tinha até a súmula 331, lembra? A atividade fim não podia terceirizar, só podia terceirizar a atividade meio. O que é uma atividade meio? Por exemplo, faculdade.
Faculdade, todo mundo aqui passou ou passa, né, ou ainda está na faculdade. Professor é atividade fim da faculdade, prestação de serviços educacionais. E atividade meio? Por exemplo, a limpeza da instituição, a segurança. Sempre, desde que a gente fala dessa figura da terceirização, sempre se permitiu contratar pessoas de forma intermediada para essas atividades. Então, por exemplo, limpeza, segurança, sempre foram atividades passíveis de terceirização. Sempre foram. Com a reforma trabalhista em 2017, depois reafirmada em 2019, com a outra alteração que nós tivemos, sempre se falou, né, em terceirizar atividade fim. Então, hoje no Brasil, pode terceirizar atividade fim? Pode. Então, qualquer atividade pode ser terceirizada. Qualquer atividade. Mas uma coisa que eu insisto, terceirização é algo que tem que ser de verdade regulamentado, né? E implementado. Está regulamentado pela lei, mas tem que ser de verdade colocado num contrato de terceirização. Então, imagina essa situação. Uma empresa prestadora de serviços, uma empresa contratante, perdão, contrata uma empresa prestadora de serviços. É empresa mesmo, né? E aí essa empresa vai contratar um trabalhador. Aí essa empresa aqui, ó, contrata o trabalhador. Isso daqui tá perfeito, tá na lei, não tem problema nenhum. O grande problema é quando há uma espécie de fraude. Quando essas pessoas aqui, ó, essa empresa se confunde com essa pessoa. É isso que a gente chama de pejotização. Eles abrem uma empresa. Quem abre a empresa? Esse trabalhador ou essa trabalhadora se vê obrigado pela própria contratante a abrir a chamada PJ. Então ela vai lá e abre a PJ. Essa PJ vira essa empresa. Então concorda que se confunde? Essa empresa tem um sócio, que é esse trabalhador aqui, ó. Só tem ele, só tem um sócio. Qual que é a finalidade? Prestar serviços para a contratante. Só que quando ela presta serviços para essa contratante, a gente percebe que, apesar de ser contratada como PJ, ela trabalha de maneira habitual ou não, né, não eventual. Essa contratante dá ordens diretamente, né, então existe a figura da subordinação. Essa empresa, né, essa pessoa, esse trabalhador, por meio da empresa, emite nota fiscal, mas a gente vê a figura da onerosidade. Figura da onerosidade. E acho que o mais importante de tudo isso, a gente vê uma pessoalidade. Imagina a situação, essa empresa aqui, ó, contratante, fingindo que é uma terceirização, faz esse trabalhador abrir uma empresa, só que esse trabalhador responde diretamente para a contratante. Então, assim, trabalha todos os dias, por exemplo, 8 horas por dia, 44 horas por semana. Se falta, desconta. Tem férias, só que não recebe um terço a mais, porque afinal não é empregado, mas ele tira um mês de férias. Chega em novembro, ele recebe um 13º. Você fala, peraí, então isso não é terceirização? É, esse é o grande problema. Quando a gente vê essa característica, essa figura desse jeito, aí não é terceirização, é fraude, é pejotização. Percebe a diferença?
Agora, se realmente for a contratação, tem uma empresa que precisa do serviço, vai lá e contrata uma empresa de verdade, que tem empregados. Aí um desses empregados vai lá e presta serviços para essa empresa. Aí tudo bem. Aí a figura da terceirização é real, é verdadeira e deve ser mantida. Percebe a diferença? Uma coisa é efetivar o texto da terceirização. Outra coisa é descumprir a lei fingindo que é uma terceirização e não é, deveria ser uma contratação direta. Quando a gente vê essa figura da fraude, o efeito direto dessa figura da fraude é o que a gente chama de pejotização, é uma expressão que surge no próprio direito, né, um neologismo que surge no direito, mas que condiz com o que a gente vive. E essa figura da pejotização nada mais é do que uma fraude ao texto da lei. Vitor, mas por que fraude ao texto da lei? Concorda comigo que deveria ter sido um vínculo direto? Essa empresa contratante deveria ter contratado diretamente o empregado. E aí fica nessa máscara, nessa capa que eles colocam, falando, não, é terceirização. Não, a terceirização tem requisitos. O texto da lei é de verdade uma empresa interposta. Essa empresa interposta, né, ela contrata uma outra pessoa. É o que a lei estabelece. Né? Eu vou depois, em outra aula, falar sobre a interpretação, em vários casos que a gente tem, do Supremo. O Supremo tem mudado um pouco essa ideia. E a imprensa tem divulgado assim, o Supremo é contra o vínculo de emprego. Não é isso. Não é isso. É que existem muitas situações que realmente o que tem acontecido é uma terceirização verdadeira. É uma terceirização mesmo. O que a gente tem que separar é o que sinaliza, aparenta ser fraude, do que é terceirização de verdade, tá? Pode ter terceirização de verdade. Aí eu deixei aqui, isso é uma proposta, tá? É baseado em alguns casos que eu tive no escritório, e aí eu deixei uma estrutura básica para você. É um presente mesmo, né? Pô, Vitor, eu gostei desse negócio. Que presente que é esse, né? É um modelo de uma reclamação trabalhista que envolve pejotização, que pede o vínculo de emprego para desnaturar a pejotização. É presente mesmo, pode usar nos seus casos. Está aí, você recebeu esse material. Se você está aí nos nossos grupos, você certamente recebeu. Se você está num dos nossos cursos, você também está com esse material. Enfim, pô, Vitor, eu não recebi esse material. Então acompanha lá no grupo que você certamente vai receber esse material, tá bom? Esse material. E se você também tiver interesse, pô, Vitor, eu queria mais desses modelos. Você tem mais modelo? Tem mais de 100 modelos. Mais de 100 modelos. Eu tenho um combo de petições, está na descrição do vídeo, inclusive, se você quiser. Está na descrição do vídeo. Procura lá, combo de petições, está num valor mega promocional. Esse é um produto muito legal para quem quer ter um escritório pronto, à disposição. Só copiar e colar, né? Adequar, obviamente, ao caso concreto, mas serve para isso, tá? Essa estrutura, que eu acho muito legal, a Vitor, você acha legal porque foi você que fez. Mas é verdade. Ainda bem, né? Imagina, eu tivesse feito e eu não gostasse, aí eu não ia compartilhar com vocês. Mas a ideia é a seguinte, olha só. Um modelo de uma reclamação trabalhista que envolve a pejotização, né? Então, modelo mesmo. Tem lá o endereçamento, qualificação das partes, já é a terceira reclamação que a gente faz juntos, né? Do contrato de trabalho, então você vai colocar aqui o contrato de trabalho descrevendo que a pessoa foi contratada, a função que ela foi contratada, quem que é a empresa, só que você vai indicar que essa contratação se deu com a necessária abertura de uma pessoa jurídica. Abriu a pessoa jurídica para isso. Teve uma decisão recente do Supremo, recente mesmo, né? E a relatoria dessa ação
foi do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o que aconteceu? A ação foi julgada agora, né? Chegou no Supremo agora, mas a ação foi ajuizada em 2019. Foi ajuizada em 2019. Terminou o julgamento, chegou no Supremo agora. É isso mesmo. De um contrato que começou em 2000, acho que 14, mais ou menos. Qual que foi o ponto? O que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, falou? Ele falou assim, olha, é terceirização, não vislumbra pejotização, e um dos argumentos no voto foi o seguinte, a pessoa não abriu a empresa com essa finalidade. Ela trabalha dessa forma desde 2002. Vê que é um entendimento meio intermediário ao que a gente está falando. Porque assim, uma coisa é a contratação de mão de obra por meio de empresa interposta. Isso é terceirização. Outra coisa é a pessoa ter uma empresa e contratar, ser contratada, mas com todos os requisitos do vínculo de emprego, como pessoa jurídica. Ela é pessoa física, mas ela tem uma pessoa jurídica que só ela é sócia, né? E aí, por essa característica, desnaturaria o vínculo de emprego. A gente tem que tomar um cuidado nesse sentido. Então, eu já estou me programando para depois, na próxima semana, a gente trabalhar essas decisões que o Supremo tem discutido. Tá? Tem muita questão, até a gente não vai falar só sobre pejotização, a gente vai falar sobre uberização, né? Essas decisões recentes em relação a Uber e outras empresas de aplicativo, enfim. Então, tem muita coisa para a gente discutir, beleza? Tá. Nesse ponto, o que eu defendo, né? Especialmente nesse caso, nessa ação que eu comentei aqui com vocês. Se ficar demonstrado que a pessoa precisou abrir a empresa para poder trabalhar, para poder receber, é mais um sinal de fraude. Isso não é terceirização. Não é terceirização, com todo respeito. E como é que a gente demonstra isso na ação? A gente faz aquela breve exposição dos fatos, indicando que o empregado foi contratado, que o trabalhador, né? Você está pedindo o vínculo de emprego, que o trabalhador foi contratado com a condição de abrir uma pessoa jurídica. Ainda mais se ele abre essa pessoa jurídica depois das negociações com a empresa. Ele começa a prestar serviço, depois ele abre a pessoa jurídica. Aí já era. Aí certeza que isso sinaliza fraude mesmo. Tá? A gente faz toda essa demonstração. Aí você vai para o mérito. Eu já estruturei com vocês as outras iniciais, lembra? Uma coisa que eu sempre coloco no início. Gratuidade da justiça. Tá? Provavelmente essa pessoa está desempregada. Se ela não tiver, mas mesmo assim ela não tiver condições de arcar com os custos do processo, acabou. Né? Aí o vínculo de emprego. Como é que você vai demonstrar o vínculo de emprego? Eu deixei esse modelo, o foco desse modelo é a pejotização, para desnaturar essa pejotização e pedir o vínculo de emprego, mas nesse modelo que eu deixei para vocês, que já está disponível, eu vou colocar a demonstração, primeiro o entendimento jurisprudencial, ó, e depois a demonstração dos requisitos do vínculo de emprego. Então, eu vou demonstrar que o trabalhador tinha subordinação, tinha onerosidade, tinha a habitualidade ou não eventualidade, trabalhava como pessoa física, pessoalmente, e como pessoa física. No final das contas, mal importava a figura jurídica, só servia para emitir a nota e receber a contraprestação. O resto era direto a pessoa com a empresa, com a contratante. E aí a gente demonstra e analisa com muita propriedade e profundidade, primeiro, a subordinação, depois a onerosidade. E na onerosidade você fala, olha, a pessoa recebia salário, férias, 13º, tudo emitindo nota para isso. Acabou. Né? A habitualidade.
demonstra aqui sempre que tinha jornada de trabalho, que se não fosse, poderia ter o dia descontado, se tivesse que ir ao médico, tinha que justificar que é ao médico. Esses sinais todos indicam o vínculo de emprego, apesar da contratação feita por meio de uma pessoa jurídica. E para gravar, quem que é essa pessoa jurídica? Se confunde, né? A única sócia, o único sócio dessa pessoa jurídica é esse trabalhador ou essa trabalhadora. Pronto. Aí não tem mais discussão, né? A questão da pessoalidade precisa ser muito bem enfatizada. O contrato de trabalho é um contrato intuito personae. Então, se não poderia nenhuma outra pessoa ficar no lugar dessa pessoa de forma nenhuma, porque na terceirização, mal importa quem é o trabalhador, importa que alguém vai trabalhar. Mas na figura da pejotização, se a pessoa não for, ela tem prejuízo. Então isso não é terceirização, isso é pejotização, então isso é uma contratação direta, né? E aí, por fim, a questão de ser pessoa física, que é uma exigência do texto da CLT, mas que é desnaturado pela figura da pejotização. Então a gente pede a nulidade do contrato de prestação de serviços de terceirização com essa pessoa jurídica e o reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador ou da trabalhadora com a empresa contratante, que aí vai ser agora a empregadora ou o empregador dessa relação, tá certo? E aí eu deixei no modelo, a partir de uma realidade, né, de algumas situações que eu vivencio no escritório, uma sugestão, porque esse trabalhador provavelmente vai ter uma jornada. Se ele tem uma jornada extraordinária, você vai pedir as horas extraordinárias, né? Vai pedir férias se ele não teve, ou se ele teve as férias e não recebeu corretamente as férias, apesar de ter aquela discussão lá na súmula 450, ainda dá para a gente argumentar, apesar do Supremo ter lá se manifestado, tem muita coisa ainda para a gente discutir. Eu vou falar sobre a súmula 450 quando a gente for falar sobre férias, tá? Eu vou voltar nesse ponto. Mas eu deixei a minha opinião. A súmula 51, a súmula 450, eu mantenho isso. O artigo 449 da CLT, enfim. Então eu deixei uma sugestão. E não se esqueça, de acordo com o período que a pessoa trabalhou, tem lá as férias já vencidas, né? As férias vencidas e não gozadas e as férias proporcionais. Tem que colocar todos os períodos de acordo com o período que a pessoa trabalhou. Tá? Se ela não recebeu 13º, tem que pedir o 13º. Agora, tem muita empresa que até paga o 13º, mas aí você vai pedir o pagamento do 13º que seja o proporcional, ainda mais se você evidenciar, né? Eu coloquei aqui uma sugestão, ó, imagina que a pessoa tenha lá os períodos, as notas emitidas, né, em novembro que caracterizam o salário de novembro e o salário do 13º. Se tudo isso demonstra o vínculo de emprego e ela sempre recebeu o 13º, então ela tem que receber a natureza salarial dessas verbas e o 13º proporcional quando há rescisão do contrato de trabalho. Se não tinha vínculo, você vai pedir o vínculo, você vai pedir o aviso prévio. Não se esqueça que o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço. Lembra? Até o primeiro ano, 30, para cada ano excedente, 3 dias, no total de 60 dias excedentes, totalizando 90 dias de aviso prévio. Vitor, a gente vai analisar aviso prévio? Vai ser mais para o final, porque eu estou indo meio numa ordem cronológica. Então, a gente vai estudar todos esses direitos trabalhistas. A gente vai estudar férias, vai estudar 13º, vai estudar aviso prévio, vai estudar FGTS, tudo. Todos os direitos. Nesse caso, como houve um pedido de vínculo de emprego, tem que pedir o pagamento, né, o depósito de todos os períodos, todos os meses de FGTS. E não só o FGTS, você vai pedir também a multa rescisória de 40% se houve a rescisão contratual. Era uma pessoa jurídica, pede o reconhecimento de vínculo como pessoa física, todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, o pagamento, o recolhimento de todo o período de FGTS e os 40% do FGTS sobre esse período, tá? Aí, reafirma todos os pedidos,
né? Isso daí tá para vocês, prova, valor da causa e o fechamento. Pronto. É uma reclamação trabalhista redonda, pronta para surtir todos os efeitos, para surtir todos os efeitos que você precisa, né? É fácil fazer isso? De verdade? É fácil. Ainda mais se você tem um modelo, não é verdade? Ah, Vitor, mas eu não tenho modelo. Então, eu tenho todos esses modelos, todos mesmo, no nosso combo de petições. Se você quiser, depois na descrição tem lá o nosso combo de petições. Vai facilitar a sua vida. Facilitar mesmo, né? Você vai conseguir resolver a sua prática, vai otimizar o seu tempo. E eu falo porque é o que eu vivo no meu dia a dia. De verdade, eu vivo isso no meu dia a dia. Surge uma ação nova no escritório. Eu ou qualquer pessoa que trabalha comigo já tem um modelo, tá pronto. Tá pronto, é só adequar. Óbvio, a gente vai construindo teses, não vai? Então, às vezes, chega lá um tema que você nunca viu ou que você nunca atuou, apesar de já ter estudado isso. Então você vai se debruçar sobre aquela questão. Mas o básico tá ali, né? A estrutura da reclamação trabalhista, por exemplo, é um grande modelão. Com vínculo, né? Se a pessoa já tem vínculo, ou sem vínculo, você vai pedir o vínculo. Esse modelo que eu coloquei, envolvendo pejotização, é uma circunstância que a pessoa não tem vínculo, que você vai pedir o vínculo. É só para pejotização? Não. Se a pessoa foi contratada completamente irregular, não tinha nada, não tinha carteira de trabalho, não tinha nada. A pessoa ia lá, trabalhava, no regime de semi-escravidão. Você vai pedir o vínculo, não vai? Vou, Vitor. Então, a estrutura está aí. Os pontos que você precisa abordar estão todos aí. Tranquilo? Em relação, então, a essa figura da reclamação e da pejotização, são esses os pontos que nós trabalhamos.